Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, a partir do verso 1, diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Agora vá para o final do verso 8. O final do verso 8 diz: Todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Vou ler agora para o verso 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe de forma grandiosa e graciosa em nossos corações. Que neste momento, Senhor, a nossa mente seja aberta, que Teu Espírito Santo testifique a Tua palavra aos nossos corações. Transforma-nos. Enriquece-nos com o saber que vem do alto. Enche-nos, ó Deus, de todo o entendimento espiritual e faz, ó Deus, o que andemos de acordo com o Teu querer, e que a partir desse dia, Senhor, nós possamos crescer mais em comunhão contigo, Tua presença, aquilo que concerne, Senhor, a Tua verdade descritas nesses versos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa preparar o coração de todos, e que o Senhor ministre a todos nós, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E não deixe que nenhum de nós, ó Deus, saímos aqui do mesmo jeito, mas que o Senhor, ó Deus, possa operar de forma graciosa, por meio de Sua santa, graciosa, maravilhosa e poderosa palavra. Assim nós oramos, Pai, pedimos que o Senhor possa tirar toda a dispersão do nosso coração, da nossa mente, daquilo que estiver próximo a nós, Senhor, que possamos estar fitos em Ti. Leva-nos à Tua presença. E assim eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vendo uma série de mensagens sobre santidade. E agora eu quero introduzir esse tema no Novo Testamento, que eu vinha trabalhando muito no Velho Testamento. Mas eu quero partir agora para o Novo Testamento. Eu gostaria de começar pelo primeiro passo que nós devemos dar. E o primeiro passo que nós devemos dar para que isso realmente aconteça em nós é termos uma vida de oração. Precisamos de orações vivas e de vidas de oração. A grande debilidade do povo de Deus nos tempos de hoje reflete proporcionalmente, diretamente proporcional à nossa vida de oração que está debilitada, muito debilitada. E nós precisamos aprender a orar para que o Deus Todo-Poderoso possa visitar cada coração, cada um de nós e ter uma comunhão grandiosa com o Senhor. Nós precisamos disso. E o Evangelho de Lucas, ele é maravilhoso porque ele tem uma característica diferente dos outros que são semelhantes a ele, do de Mateus e do de Marcos. No Evangelho de Mateus nós encontramos a oração que é comumente conhecida como Pai Nosso, só que lá ela foi inserida em um sermão.
o Sermão do Monte, quando Jesus estava pregando aos seus discípulos e a multidão estava ouvindo, porque é isso que diz o Evangelho no capítulo 5. Jesus chamou os seus discípulos e começou a ensiná-los, e a multidão que estava em volta passou a ouvi-lo. E aí no capítulo 6 ele fala sobre esta oração do Pai Nosso, e a gente vê uma certa diferença do que ele dispôs lá para o que Lucas colocou aqui. O Evangelho de Lucas, quando Lucas foi escrever, Lucas era um médico, e Lucas pesquisou tudo para escrever para uma pessoa chamada Teófilo, que até hoje nós não sabemos quem é, existem suposições, mas não de fato quem seja. E aí logo no capítulo 1 ele diz assim: em virtude do que nós ouvimos, o relato daqueles que estiveram com Jesus, que andaram com ele, que foram testemunhas, que apalparam ele, que conviveram com ele, e de curada pesquisa, eu resolvi relatar por ordem, ou seja, cronologicamente, todos os fatos. E é por isso que você vê detalhes do nascimento de Jesus, você vê a história de Isabel, de Zacarias, de João o Batista, para chegar em Cristo. E novamente ele vai percorrendo e vai colocando isso aí. E aí então ele começa a expor os seus relatos, e logo então no capítulo 11, volta do contexto, nós encontramos assim algo grandioso. Tem logo, antes no final do capítulo 10, a situação de Marta e Maria, que Jesus chega na casa, são as irmãs de Lázaro, aquele que morreu lá no capítulo 11 de João. E aí Marta está ocupada demais com a casa, com os afazeres da casa, mas Maria se ajunta aos pés do Senhor e começa a ouvir. E aí Marta exorta, chama a atenção de Cristo e pede para que o Senhor exorte a Maria a deixar o que está fazendo próximo a Jesus, aos pés de Jesus, e também ajudar ela nos deveres da casa. E o Senhor diz: Marta, Marta, estás cansada e afadigada com tanta coisa. E só uma coisa importante, e Maria escolheu, e isso jamais será tirado dela: estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor, tão somente estar aos pés do Senhor. Entende? E eu sei que a gente precisa passar uma batalha muito grande, porque nós temos um orgulho em nós, uma soberba que não nos deixa estar aos pés do Senhor. Nós, quando encontramos um problema, uma dificuldade na nossa vida, nós pensamos em tudo como solucionar isso. E nós vamos procurar pessoas, nós vamos procurar conselhos de outras pessoas, nós vamos procurar recursos, antes de ir aos pés do Senhor. Nós imaginamos 1001 soluções para aquilo que nós precisamos, mas nós não vamos aos pés do Senhor. Só quando não há mais escapatória, isso também é providência de Deus, só quando não há mais solução, quando você percebe que o que você for fazer é impossível, é que você resolve ir aos pés do Senhor. Mas Deus precisa mudar os senhores. Eu espero que isso aconteça a partir de hoje. Aí então Lucas vai e diz: em uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Obviamente, quando Jesus ora, é algo grandioso. Ver Jesus orando deve ser algo sublime, porque é o Filho de Deus, que estava com o Pai, no seio do Pai, e que conhece o Pai melhor do que nós, em todos os aspectos, em tudo. Entende? E aí eu imagino só, esse discípulo estava observando Jesus orar, então ele percebeu que não sabia orar, como nós também não sabemos orar. E logo a seguir, quando ele termina, um de seus discípulos chega e pede a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus ensinou. Aqui já não é relatado esta oração ou o modelo de oração como se fosse um sermão, mas é atendendo o pedido de alguém que deseja orar conforme a vontade de Deus. E aí então nós encontramos Jesus ensinando como orar.
E a oração, irmãos, é basicamente pedir a Deus alguma coisa. E não é qualquer coisa, é aquilo que é necessário a nós, a nossa alma, ao nosso coração. Então, oração basicamente é isso, é ir a Deus, pedir a Deus alguma coisa. Eu sei que existem tipos de orações, de intercessão, de agradecimento, mas em suma, oração é pedir a Deus alguma coisa. E nós vamos realmente pedir aquilo que nós achamos necessário à nossa alma. Aqui nós encontramos Jesus, o Filho de Deus, dizendo para nós o que é necessário para nós, para que nós possamos pedir ao Pai isso que é necessário a nós. Então, o que Ele ensinou é o que deve ser visto por nós em nossas orações. E é preciso abraçar isso de maneira tal que nós possamos compreender a grandiosidade do ensino do Senhor. Entende? Por quê? Porque muitas vezes nós vamos a Deus aplicando a segunda parte desse ensino. Nós só vamos buscar a face de Deus quando estamos precisando de algo, quando estamos precisando que Deus resolva alguma coisa na nossa vida ou na nossa casa. Se estamos passando necessidade, vamos buscar ao Senhor. Se estamos enfermos, vamos buscar ao Senhor. Se estamos com problema com nossos filhos, vamos buscar ao Senhor. Se estamos com problema com o casamento, vamos buscar ao Senhor. E isso não é errado fazer isso, porque é a segunda parte do ensino. Mas antes da segunda parte tem a primeira parte. E essa primeira parte é essencial para criarmos uma comunhão com Deus e aí então termos experiências de Deus. E aí Jesus ensinou, é uma doutrina, é um ensino. E ele começa dizendo assim: quando você for orar, diga: Pai. Esse termo, tá bom? É o termo grego chamado Abba, que significa pai em um sentido íntimo de família. Alguém que é bem achegado, alguém que é membro daquela família que ele está inserido. Então, minha filha, quando me chama de pai, me chama de Abba, ela tem esse sentido. E quando ela vem a mim, ela tem essa consideração. É o meu pai, é quem pode me ajudar, é alguém que me acolhe, me entende, cuida de mim e etc e tal. Jesus já está dizendo que nós devemos ir como discípulos dele. E aí ele não está dizendo que ele é pai de todo mundo, ele está dizendo que é pai dos seus discípulos, porque a oração é ensinada aos seus discípulos. Ele está dizendo que nós devemos nos aproximar de Deus como sendo pai. A minha pergunta é: o quanto você conhece desse pai, para que você possa chegar dessa maneira diante dele? O quanto você conhece do ser de Deus, para poder chegar assim, como Jesus chegava? Porque nas orações dele era assim. Em João capítulo 17 ele fala: Pai. Em João capítulo 11 ele diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E em outros momentos Jesus ora: Pai, Pai. No final aqui do capítulo 11, no final não, no verso número 3, nós vemos assim: se vós sendo pais maus, sabe, da boa dádiva, quanto mais o vosso Pai Celestial também dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Uma das razões pelo qual nós não compreendemos isso é porque falta-nos experiência com Deus. Nos falta isso. Porque a experiência, irmãos, produz um relacionamento forte, seguro com tal pessoa. Produz isso. Um exemplo básico para nós. Vocês já conhecem isso, quem é mãe, quem é pai, que tem o seu filho pequeno, e que ele está atemorizado com alguma coisa, e ele chega até nós pedindo auxílio. E aí o seu pai, a sua mãe, seus pais,
lhe dão esse auxílio. Ao primeiro momento que ele faz isso, seus pais lhe dão auxílio. Ele já teve uma experiência. Quando depois acontece um outro atrito, e aquela criança se vê novamente em agonia, ela corre para os seus pais. E quando chega nos braços dos seus pais, ela encontra apoio, segurança e refrigério. E aí os seus pais solucionam o problema. Mais uma experiência. Quando eles estão com fome, que estão chorando, e eles chegam perto dos pais, os pais os alimentam. E aí então ele tem mais uma experiência. Então todas as vezes que eles vão tendo experiência, vai crescendo, tá? A comunhão e a segurança, a confiança com esse pai. E eles vão estar certos e seguros que não serão desamparados por esses pais. Que haja o que houver, faça sol ou faça chuva, que venha fogo, tempestade ou vendaval, eles sabem que podem encontrar no pai segurança, apoio, a necessidade deles serão suprida. E nós como cristãos precisamos experimentar isso de Deus, o nosso Pai. Nós precisamos buscar a face do Senhor e realmente ter experiências com Deus que façam com que o nosso coração, a cada experiência, e olhe que não foram poucas que nós já provamos, faça-nos crescer em comunhão com esse Pai e termos tal intimidade, segurança e confiança nele, que até mais coisas que possam acontecer, nós estaremos em plena paz, porque temos um Pai, e não é qualquer Pai, é o Pai Criador do universo, é o Pai que conhece tudo e todas as coisas, é o Pai mais sábio do mundo inteiro. Ele até sabe além do que o mundo sabe, porque Ele é a própria sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Pai que entende todas as funções orgânicas que você possa imaginar. Temos um Pai que entende do emocional, do psique, de todas as faculdades que existem sobre nós, em nós, além de nós. Ele entende tudo. Nós temos um Pai soberano, nós temos um Pai que reina, que governa sobre tudo, sobre a história, sobre as nações, sobre as humanidades, sobre a nossa mente, sobre todo o indivíduo na face da terra. Nós temos um Pai grandioso, sublime, excelso, supremo, magnífico, excelso, grande, poderoso. Nós temos um Pai lindo e maravilhoso, e nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos criar essa intimidade de Pai. Nós precisamos ter experiências com Deus. Eu já relatei alguns minhas e disse como isso mudou a minha vida. Você já se lembra da carne e da morte, não é? Irmãos, foi incrível isso. Nós oramos às 3 horas. No fim da tarde, a providência já havia chegado. E eu disse, nunca mais eu esqueço isso. Isso mudou o meu modo de ver a oração. Entende? Não somente isso, como a oração do chuveiro, dia da angústia. Angústias, torrentes do inferno vinham sobre o meu coração, lágrimas desciam junto com as águas do chuveiro, e eu orei a Deus e disse, eu não aguento mais, meu Senhor. Se tomou a gente, eu não aguento mais. E naquele mesmo dia, naquela noite, o Senhor levantou e falou comigo. Entende? Experiência, irmão, nós precisamos de provar disso, entende? Às vezes que oramos quando nossos filhos estavam doentes, enfermos, com febre, 39 graus de febre, nós não podíamos sair, eram altas horas da noite. A única alternativa para nós era Deus, e nós oramos, e Deus fez, e Deus curou, no mesmo instante. Experiências com Deus transformam a nossa vida e nos faz olhar para Deus de maneira diferente. E quantas outras provisões que Deus não fez,
Quantas vezes passamos necessidade de alimento e Deus não abriu a porta e enviou alguém, levou até a nossa casa feira, comida, o pão que Ele diz que nos dá, louvado seja Deus, como disse no Salmo 34. Os leõezinhos passam necessidade e fome, mas os que esperam no Senhor, de nada tem falta. Esse Deus fiel, que guarda a sua palavra, que cumpre o que Ele diz, irmãos, é real e é pessoal, e Ele deseja realmente que nós tenhamos uma relação com Ele, para que a nossa vida seja mudada, seja transformada, porque não há nada que Deus não possa fazer nem realizar. Aí lembra das dificuldades da gente estar caminhando para vir para a igreja. Primeiro, o modo errado que a gente estava fazendo, porque eu tinha uma moto e nós andávamos 4 pessoas em cima da moto. É errado, e é errado, viu, irmão? E eu vinha fazer a obra do Senhor errado, porque eu vinha eu, a minha menina na frente, uma no meio e a esposa atrás. Isso parecia um trem, entende? Até que levaram a moto pronta, aí foi melhor, ele veio a pé. O sol castigante para cultuar o Senhor de tarde, 2 horas da tarde, eu e as meninas, e Ana Paula, e eles são brancos, irmãos, só graça. Chegavam vermelhas no culto, isso é o fogo do Senhor, não é só quente mesmo, que manda a pele, coisa e tal. Aí Deus vai e move corações, junta irmãos, e eles compram um carro e me dão. É esse Pai que cuida de nós. Tem esse Pai que anda fazendo a sua provisão e que anda sondando o nosso coração e vendo o que é necessário para nós. Deixa eu ensinar isso para a gente. Conhecer esse Deus como Pai deve ser prioridade para nós, e o Senhor está ensinando isso. O Senhor está colocando isso como uma primazia. Pai, conheça Deus como seu Pai. Entenda isso, ponha isso no seu coração, aproxime-se dele dessa forma. Eu não sei como vocês olham o relacionamento dos pais de hoje em dia com vocês, nem se vocês têm pais para se relacionarem também. Tem hoje tão difícil isso, não existe mais famílias como era para ser. Entende? Assim, quando eu chegava perto do meu pai, que eu queria ver, eu já ia direto, porque eu conhecia ele. Eu sabia que ele era rude, se eu fosse alisando, ele disse, não vem não. Eu já calava minha boca, ele já disse que não vem não, já cortava tudo. Mas eu conhecendo meu pai, rude como ele é, grosso como ele é, eu já chegava dizendo, pai, eu preciso disso, me dê. Diz, como é? Eu preciso disso, me dê. Porque se eu fosse alisar, ele dizia, não, tem não. Entende? Experiência, irmãos. E nós precisamos crescer em experiência. O apóstolo Paulo, acho que ele foi um agraciado de Deus por ter tanta experiência com Deus. A gente olhando a vida daquele homem, a gente vê realmente a graça de Deus. Quando a gente lê o relato dele na segunda carta aos Coríntios, onde ele diz que passou por tudo aquilo, e ele diz, mas Deus era comigo. Você já imaginou, irmão, você está no naufrágio, você está vendo o barco todo sendo assolado, vai ser tudo destruído, e Deus, o Pai, chega para ele e diz, não temas, não vai se perder nenhum, não vai se perder nenhum, vai todo mundo chegar são, e você vai testemunhar de mim lá em Roma, sim, você vai fazer isso sim. E aí então aconteceu o naufrágio, todo mundo foi assolado, bateram lá na ilha, ficaram lá, ainda teve um mal querendo pegar ele, veio uma serpente, mordeu ele, mas não morre não. Não morreu não, ficou lá e os nativos olhando aqui, certamente esse homem é culpado, porque até a própria natureza queria levar ele, matar ele. Mas depois que viram que nada aconteceu com ele, perceberam que Deus era com ele. Deus era com ele. No final de sua vida, quando estava prestes a ser degolado no seu julgamento, ele disse, todo mundo me abandonou, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho, na minha primeira defesa ninguém esteve comigo, mas o Senhor
não me deixou ser entregue à boca dos leões. E ainda falou com ele, confrontou ele. Entende, irmãos? Nós temos um Deus grandioso e gracioso. O que está faltando é nós pormos em prática aquilo que Jesus está nos ensinando. Jesus está ensinando nós considerarmos Deus como nosso Pai. Um Pai bom, um Pai que pode resolver a tua causa e a minha causa. Um Pai que realmente contempla. E olha, Ele diz que toda vez que você for orar, comece assim: quando orares, dizei: Pai. Eu sei que a gente chama Deus de Senhor, ou Todo-Poderoso e outras coisas mais, porque Ele é, e nós sabemos que Ele é. E no sistema de família de Deus, segundo os preceitos do Antigo Testamento, o Pai era chamado de Senhor. E até no Novo Testamento é uma prova disso, quando Sara chama Abraão de Senhor, referindo-se a ele ser o pai, o cabeça da família. E nós também temos que ter essa consideração. Ele, nosso Pai, mas não deixou de ser Senhor, de ser Altíssimo, de ser soberano, de ser grandioso, de ser todo autossuficiente, todo poderoso. Ele não deixou de ser isso. Mas Ele deseja ser conhecido por nós como nosso Pai. Deus é nosso Pai. Aguinaldo, Deus é teu Pai. Avarim, Deus é seu Pai. Mary, Deus é seu Pai. Kalim, Deus é seu Pai. Jason, Deus é seu Pai. Sheila, Deus é seu Pai. Cada um que está aqui, que é discípulo do Senhor, que é filho de Deus, Deus é seu Pai. Aproxime-se dele assim. Considere dessa maneira. Chegue e abra o seu coração perante Ele. Mas não é somente isso que Cristo quer que venhamos a considerar. Vem agora a questão da santidade. Ele diz a seguir que o nome dele seja santificado. Santificado seja o teu nome. E o nome se refere à pessoa. Nós já entendemos isso biblicamente. Nome se refere à pessoa. Então, quando oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse fazendo aquela oração no meu lugar. É como se Ele tomasse o meu lugar e fizesse essa oração perante Deus. Toda vez que nós fazemos uma oração, quando nós vamos diante do Senhor e ali a gente chora e pede: Deus abençoe meu lar, minha filha, oh Senhor, em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse pegando essa oração minha e Ele mesmo apresentando a Deus. Como Ele é justo, o justo, Deus o ouve. E Deus nos ouve por intermédio dele, de Jesus. Por causa da obra que Ele fez, Ele nos ouve. Ele recebe nosso clamor e nossa oração. A gente não sabe nem orar direito, que até o próprio Espírito Santo, Ele ajeita a oração a enviar. Tá bom? Ele é o sistema de transporte que a coisa vai. Então Ele simplesmente ajeita a oração. Às vezes a gente está pedindo uma coisa que o nosso coração está tão angustiado, mas a gente não sabe pedir, a gente pede a Deus. Aí o Espírito Santo ajeita, porque Ele sonda o nosso coração que a gente precisa e coloca do jeito certo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas aí Cristo diz que nós devemos ter uma outra vontade. Essa vontade é que o nome de Deus seja santificado, ou que o próprio Deus seja santificado em nós, por meio de nós. E nós devemos estar olhando para isso. Que incoerência existe em nós estarmos buscando a face de Deus e ao mesmo tempo andando de modo indigno desse Deus? Não, nós devemos santificar o nome de Deus. E pelo qual modo nós devemos santificar o nome de Deus? Nós devemos fazer o que a palavra de Deus ordena para nós fazermos. Nós devemos apartarmos do mal, refrear a nossa língua e fazermos o que é bom. E
todos nós temos já ideia do que seja isso. Nós temos ideia do que seja isso. Nós devemos nos apartar do mal, do meio das coisas erradas e nos achegarmos a Deus para que eles possam nos receber, para estarmos incontaminados com este mundo. Uma coisa que a gente precisa fazer é ter o discernimento de como nós devemos fazer isso também dentro da nossa casa. Porque aqui está todo mundo como um santo. Aqui está todo mundo certinho. Aqui está todo mundo realmente de acordo com como Deus quer. Eu acho que sim. A não ser que tenha alguém que seja irreverente ao Senhor e que não considere a presença dele. E aí então fica em celular, em WhatsApp, ou olhando outras coisas, ou comunicando com outra pessoa nesse exato momento. Porque quando alguém está lendo a palavra, ou ministrando sobre a palavra, Deus está falando por meio dessa pessoa para você. E se você não estiver dando a devida atenção, você está sendo irreverente contra Deus. Vou dizer mais, você está sendo profano contra Deus. Você está profanando o nome de Deus. E isso é um pecado grave diante do Senhor. Você não tem medo de Deus fulminar você? Extirpar você de vez? Ele pode fazer isso, ou mais, ele pode deixar você do jeito que está, apenas apartar a sua graça, e você nunca mais será feliz, nunca mais você vai encontrar a verdadeira alegria, porque o próprio Deus te rejeitou. E é isso que acontece com aqueles que rejeitam ao Senhor, também são rejeitados. Ouve, Israel, o vosso Deus estará convosco, quando vocês estiverem com Ele, mas se vos apartardes dele, ele também se apartará de vós. Grande é a ruína e a queda daqueles que se apartam do Senhor e que não têm consideração e reverência diante desse Deus. E nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso. Como eu posso fazer o nome de Deus ser santificado? Como eu devo fazer isso? Aí você precisa examinar as Escrituras. Mas, independente de nós termos tamanho conhecimento de Deus, e aí eu quero fazer uma relação de conhecimento e oração, genuíno conhecimento e oração. Existem pessoas que não têm tanto conhecimento da doutrina, das verdades, mas oram, buscam a face de Deus, e Deus os instrui, Deus os orienta. Entende? Existe. O que não pode existir é alguém ser cheio do conhecimento de Deus, das verdades de Deus, e não orar, ou não ter uma vida de oração. Isso é incompatível, porque se eles tiverem conhecimento sem oração, eles estão inchados e não conhecem nada, porque se conhecessem, prostravam de imediato, em virtude das próprias verdades de Deus, que são grandiosas demais, para que a sua mente esteja conhecendo e vencendo de fato. Um verdadeiro conhecedor das verdades de Deus tem uma vida de oração, busca Deus em oração, é grato a Deus em oração, tem intimidade com Deus no jardim secreto da oração. Mas aqueles que detêm conhecimento, que conhecem das verdades de Deus, que conhecem do ser de Deus, da revelação geral, especial, que conhecem da salvação, da cristologia, da pneumatologia, que conhecem da antropologia, da ramartologia, da doutrina do pecado, da doutrina do Espírito Santo, da doutrina da igreja, da escatologia, das coisas dos fins dos tempos, mas não tem vida de oração, está inchado de conhecimento, apenas isso. Porque o conhecimento genuíno deve levar o indivíduo a prostrar-se ante a Deus em constante oração. Isso é o que deve acontecer. Se alguém cresce no conhecimento das Sagradas Escrituras e não cresce na oração, o seu crescimento é raquítico. É o legalista. É o santarrão de capa. Porque não aprecia a soberania, a graça, o amor, a verdade do nosso Deus.
e não o santifica verdadeiramente. Por isso, existem aqueles irmãos que conhecem e vivem de modo alheio, como se não conhecessem. E o que é que eles fazem? Acham que estão livres, e aí então podem fazer o que bem entendem. E aí vão procurar ter comunhão com coisa alheia, ouvir coisas que não edificam, ouvir piadas de Zé Paraíba, ouvir músicas que acham que não tem nada a ver, que não é pecado, ter comunhão com coisas de televisões que nós sabemos que não tem nada de Deus e que é criação maligna para distrair as mentes e os corações. Não entende que a candeia do corpo é o olho, e que por ele entram coisas que mexem conosco na nossa vida, que bombardeiam a nossa mente, e por isso, nas vezes que vamos postados em oração, a nossa mente não para de bombardear-nos, e de enxertar ideias e pensamentos em nossa cabeça. Você já imaginou você estar em uma igreja como essa, e o pastor, ou quem estiver aqui na frente dirigindo, diz: vamos orar um pouco, irmãos, vamos ajoelhar, e você se ajoelha, e em vez de orar, você está pensando na série tal, no doutor tal, no Green, ou em outra coisa parecida. Não. Acho que nós estamos longe de agradar ao Senhor e santificar o nome dEle por causa destas coisas, porque nós achamos que sabemos o que não sabemos, e nós pensamos que somos doutos, e a soberba sobe o nosso coração, e nós somos então negligentes naquilo que deveríamos ser mestres. E aí então é preciso que alguém esteja sempre constantemente lembrando as doutrinas do Senhor, para que o nosso coração se alegre e possa encontrar razão de vida. Irmãos, eu posso dizer até então: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Pode ser o que for, sou feliz com Jesus. Entende? Se Ele me fizer gozar paz, sou feliz com Jesus. Se eu estiver na dor, no choro, no pranto, sou feliz com Jesus. Eu sei em quem tenho crido, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho tido experiências com Deus grandiosas. Eu tenho sido transformado por Ele, por Sua palavra. E quando eu coloco em oração, em meditação, eu percebo o Espírito Santo falar comigo, me instruir, me orientar, interceder. E é isso que é gracioso, irmãos. E eu digo mais, irmãos, quanto mais nós santificarmos o nome dEle, mais Ele se manifesta a nós. Muito mais Ele se manifesta a nós. Muito mais Ele se revela para nós. Muito mais as verdades deles penetram a nossa alma. Entende? Enche-nos, completa-nos, faz com que transborde o óleo da unção sobre nós. E aí nós deixamos de meninice, porque nós passamos a compreender o agir de Deus e como Deus faz. E aí nós percebemos que verdadeiramente nós começamos a entender o que aconteceu com os apóstolos, ao dizer que nada neste mundo tem a ver com Deus. Que foi isso que João disse. Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. Nada que há no mundo tem a ver com Deus. E quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E é isso que as Escrituras nos ensinam. E aí nós entendemos porque eles tinham prazer tanto em Deus. Nós começamos a perceber como o salmista do Salmo 119 teve uma apreciação grandiosa da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, que para muitos de nós aqui é peso, para muitos de nós é incoerente, para muitos de nós é algo legalista, isso, aquilo, outro, mas ele encontrou prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que encontra prazer na lei do Senhor é bem-aventurado, é feliz. E ele diz que tudo que esse indivíduo faz prospera, vai para frente.
E é isso que a gente precisa experimentar. É isso que nós precisamos buscar conhecer. E aí eu tive uma conversa com Deus em relação a isso. Eu disse: Deus, eu tenho me estudado muito, eu tenho conhecido muita coisa a respeito do Senhor e das suas verdades. Mas, Senhor, eu não quero ser apenas cheio desse conhecimento. Eu quero que esse conhecimento seja real em mim, no meu ser, na minha alma, no meu viver. Eu quero isso. Eu quero experimentar isso. E aí então, irmãos, algo grandioso começou a acontecer quando eu fiz essa oração. Comecei a desapegar-me de todas as coisas que não convêm, que não traz a santidade do nome de Deus, nem traz alegria para a nossa alma. E o que Cristo está ensinando aqui é precioso para nós. Vele por isso. Vele por isso. Entenda quando Paulo escreveu que o nosso corpo, alma e espírito deve ser plenamente conservado para Ele. Para Ele. Então não ponha sobre você coisas que Deus não vá buscar isso. Busque santificar o nome de Deus. Porque esta é a doutrina que Jesus está ensinando para nós, seus discípulos. Depois, em terceiro, venha o teu reino. O reino de Deus é o governo soberano do Senhor sobre tudo. E nós já sabemos que Deus reina. Apesar do mundo estar entregue ao maligno, conforme diz a palavra, mas o Senhor reina. Por quê? Porque apesar de existir um professor em uma sala de aula que seja uma bênção, sempre vai haver um aluno dentro da turma que é contrário e não gosta do professor. E vai criticar o professor. Sempre tem os revoltosos. Assim como no mundo também tem. E na história dos reinos, das monarquias também tiveram. Um reino era formado por várias comunidades. E sempre tinha uma comunidade que desejava se revoltar contra o rei. Apesar de ter pouca força, mas não concordava com o governo de tal rei. Sempre existiu isso. Por isso apareceram as revoluções. Por isso apareceram essas explosões. Como aconteceu com a Inconfidência Mineira, com o Tiradentes, que daqui a pouco, aliás, já passou, dia 21, não é? É de abril. Olha, vocês estão sabendo da história. Como aconteceu com ele, insatisfeito com o governo, se revolta, se levanta. Assim também existem nações no mundo que se revoltam contra Deus, contra o governo soberano de Deus. Mas nem por isso Deus deixa de ser o governante principal. E Ele julga as nações, Ele pesa as nações. O Salmo 33 diz: Deus, Ele dá a direção das nações. Você lendo um pouco do Velho Testamento, você vai ver Deus fazendo isso. Vou dizer o que Deus fez. Quando eu estava recentemente lendo o livro de Josué, final do Deuteronômio, entrando em Josué, o Senhor disse: vai dar a terra prometida. Mas Ele diz que Ele vai usar Israel para expulsar as nações de diante dele, porque elas cometiam pecados contra Deus. Esse é um julgamento do Senhor contra tais nações. Deus não somente fez uma promessa de dar uma terra que mana leite e mel a Israel, Deus também usou Israel para expulsar as nações pecaminosas que aborreciam a Deus de diante dele. Deus fez isso. E essas nações foram engolidas por Israel. Deus obviamente entregou essas nações na mão de Israel. Mas veja que Deus também fez a mesma coisa com Israel.
Porque quando Israel se desviou de Deus e pecou diante de Deus, Deus promulgou o julgamento e levantou profetas para anunciar: se vocês não se consertarem, não se arrependerem, se vocês não deixarem a idolatria, se vocês não deixarem o culto pagão, se vocês não deixarem essas abominações que vocês fazem, eu vou trazer uma outra nação para subjugar vocês. E foi isso que aconteceu com Israel. Deus simplesmente trouxe a Assíria, aniquilou parte de Israel. Deus trouxe Nabucodonosor e aniquilou o restante da nação de Israel. Deus simplesmente fez a mesma coisa que fez com Israel quando as outras nações pecavam diante de Deus. Deus é o Senhor da história. A palavra de Deus chama Nabucodonosor, o Senhor Deus chama Nabucodonosor de meu servo, mesmo ele sendo um ímpio e um pagão, porque Deus é Senhor de todos, e Deus faz como Ele quer com todos. E Ele disse a Jeremias: eu vou mandar do norte uma nação que vai subjugar, escravizar Israel por 70 anos. 70 anos ficaram sob julgamento, sobre escravidão de outras nações. Irmãos, e aí nós precisamos entender esse desejo de Cristo para nós. Venha também, Senhor, venha o teu governo universal sobre todos, que venha depressa isso. Mas antes disso, Senhor, venha reinar em mim. Governe meu eu. Seja o Senhor entronizado na minha alma. Seja o Senhor diretor dos meus pensamentos e das minhas vontades. Que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Que não opere em mim o meu ego, a minha vontade, mas a tua. Venha o teu reino, Senhor. Governa sobre mim. Envia-me. Dirige-me. Ó Deus, me dá a tua orientação para o meu viver, Senhor. Reina sobre as minhas vontades e as minhas perspectivas e os meus sonhos. Senhor, que eu possa verdadeiramente anular o meu eu, para que o Senhor viva em mim, governe o meu ser, direcione a minha vida, Senhor. Faz isso comigo, porque o que acontece conosco, nós queremos que Deus seja o nosso servo e não o Senhor. Nós desejamos que Deus possa realizar as nossas perspectivas de vida, mas qual de nós perguntou: Senhor, qual é a tua perspectiva para mim? Qual a tua visão para mim? O que queres que eu faça, Senhor? Porque nós só sabemos pedir a Deus que Ele faça para nós. Senhor, me dá. Senhor, abre a porta. Senhor, faz eu prosperar. Senhor, abençoa o meu negócio. Mas alguém aqui perguntou a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? E se ele chegar e disser assim: fecha esse negócio, você vai ter coragem de fechar? Abandone esse curso. Sai deste lugar. Deixa esse emprego. Ser governado por Deus, irmãos, é estar disposto a renunciar. Pedir que o reino dele venha é subjugar toda e qualquer vontade humana nossa sob o seu comando e a sua direção, e estar disposto a abandonar muita coisa para herdarmos o seu reino e todas as coisas que advêm com esse reino. Uma das coisas que faz com que a gente não renuncie é a falta de entendimento do porvir.
é a falta de entendimento da graça de Deus. É a falta de entendimento da soberania de Deus, do governo de Deus sobre a nossa vida e o cuidado dele para conosco. Porque a gente tem e a gente é fraco, mas Deus deseja que através das nossas experiências com Ele, isso venha a ser cada vez mais minimizado, ao ponto de não existir. E nós temos que lutar muito nos tempos modernos, porque a gente tem muito recurso a nosso favor. Muito. Nós temos muito recursos a nosso favor, coisas que antigamente não existiam, e que para nós, ou para aquele povo da época, era maravilhoso demais. Entende? Maravilhoso demais. Mas Deus conhece todos os tempos e todas as estações. E um verdadeiro adorador, ele é quem é em todo o tempo, em todas as estações e em todos os lugares. Porque Deus é o mesmo, porque o Senhor é soberano em todo lugar, porque Ele está em todo lugar, porque Ele é onisciente, conhece tudo em todas as épocas, em todas as gerações e em todo o tempo, porque Ele ainda é o Todo-Poderoso e Ele realiza grandes coisas e maravilhas e não mudou, aleluia. Porque Ele ainda realmente opera conforme o conselho da sua soberana vontade sobre a humanidade. Bendito seja Deus por isso. Então não importa que época estamos vivendo, porque o nosso Deus é Deus, é Senhor, governa sobre tudo e precisa governar o nosso coração e a nossa alma. Ele precisa. Agora uma exortação. Se é assim, eu preciso me disciplinar. Porque se eu não consigo deixar que Deus governe sobre uma pequena coisa, como Ele vai governar sobre tudo do meu eu? Se eu não permito que Deus governe uma pequena coisa, como Ele vai governar todo o meu ser? Entende? Como? Pensemos sobre isso. Se você não consegue ser fiel a Deus no pequeno, como você espera ser fiel no grande? Isso é incoerente, é incompatível. E nós precisamos lutar. E eis aí a nossa luta. Você sabe que precisa de Deus? Diga amém. Amém. Então busca esse Deus. Seja perto dele sempre. Alguém pode dizer, mas eu posso ficar em casa e buscar a Deus. Não vai buscar não. Você sabe que é Deus. Venha para a casa dele. Porque aqui não vai ter aquelas distrações que tem na sua casa. Entende? Aqui não vai ter as distrações que há na sua casa. Então venha para a casa de Deus. E concentre-se nisso. E busque a Ele. E outra coisa, não espere dos outros não. Não espere de mim, não espere de quem está aqui, não espere de quem vai dizer alguma coisa ou ler alguma coisa, não. Venha buscar a Deus, que Ele se revela para você, louvado seja Deus. Venha buscar a Ele, você veio aqui buscar a Ele, não veio buscar o pastor Hamilton não resolve o problema, quem resolve é Deus. Pode ser que pela misericórdia dele Ele possa me usar para dar um conselho, uma palavra, orar, alguma coisa e Ele fazer, mas quem faz tudo é Ele. Entende? E Ele usa quem quer, Ele pode usar até a pessoa que está do seu lado.
ou não usar ninguém. O próprio Espírito Santo tem que invadir a nossa alma e nos transformar. Mas venha buscar a Deus. Você precisa dele. Você precisa de Deus. Então venha buscar a Deus. Glória a Deus. E lute contra toda e qualquer resistência na sua carne, do diabo ou de quem quer que seja, de impedir você de buscar a Deus. Lute. Porque vai aparecer demais. Primeiro aparece logo em você mesmo, o desejo de não vir. Depois vai aparecer outras pessoas querendo tirar você do caminho. Que o diabo manda mesmo. Deus permite que vá. E vem pessoas para tirar a gente do caminho. Vem demais. E outra é o ponto maligno que se interpõe. Aí às vezes ele quebra o carro, dá um banho, faz um bocado de coisa, lança suas setas, faz uma bagunça com os filhos para perder a cabeça, se entristecer, e etc e tal. Mas pense nisso. Venha buscar a Deus. Deixe de ser governado por Deus. Depois disso, apresente suas necessidades. Peça o pão de cada dia. O pão de cada dia é o suficiente. Porque a gente não sabe se amanhã vai estar aqui. Só Deus sabe. Mas peça a Deus que Ele dá. Ele sabe que isso é necessário. Além do mais, vem a questão do perdão dos pecados. Eu não vou me ater a isso, tá bom? E a questão da tentação de livrar do mal. Mas eu quero ir mais adiante. Eu quero agora falar dessa questão de oração. Eu li também no final do verso 8, que ele lança uma parábola sobre o dever de orar, sobre buscar a face do Senhor. E no final do verso 8, ele diz que atenderá por causa da importunação. Importunação, traduzindo, significa perseverança em buscar, insistir com Deus, desejar realmente, ardentemente que Deus faça algo, que Deus realize alguma coisa, que Deus nos transforme. Ele diz que Ele dá tudo que a gente tem necessidade, se a gente pedir a Ele. Deus dá tudo. Deus nos dá tudo. Aí, digamos que uma determinada irmã está angustiada e gostaria de ver seu esposo convertido, ou se ele já é convertido, servido de verdade ao Senhor. O que fazer então? Vá orar, buscar a Deus, importunar a Deus. Ele diz que dá, que faz, e Deus faz. Deus muda o coração, Deus transforma a mente, Deus abre olhos aos céus, cegos de mente, de entendimento. Deus gera temor, Deus faz com que haja arrependimento, entende? Deus faz coisas espantosas. Deus muda a natureza. Deus restaura corações, casamentos, famílias, filhos. Deus transforma comportamentos rebeldes, grosseiros. Deus muda pessoas que antes não sabiam amar e agora passam a amar. Deus enche do seu amor. Deus muda. Busque a Deus, importune a Deus, clame a Deus, se achegue a Ele. Faça isso constantemente, faça disso uma constância. E ele disse, quando essa parábola foi contada, que é a parábola do amigo importuno, que naquela época dormia mais ou menos todo mundo meio no vão. E aí chegou alguém de noite, batendo lá. Amigo, me dá 3 pão, porque chegou um amigo na minha casa, eu não tenho vontade de comer. Aí Jesus disse que não é por causa da necessidade que ele vai lhe atender, mas por causa da importunação. Porque se o homem ficar gritando, vai acordar a família toda, então é melhor dar logo. E aí o Senhor disse que se a gente fizer isso com Ele, Ele nos dá tudo o que é necessário Ele dar. Aí Ele vai em seguida, no verso 9, por isso o quê? Por causa da perseverança do clamor, por causa da constante vida de oração, Ele diz, peça e eu dou, busque e vocês vão encontrar, bata e a coisa vai se abrir. Ele diz isso.
Mas quantos de nós entendemos e aplicamos isso constantemente em nossa vida? A nossa vida de oração é uma vida raquítica, é uma vida de oração que dá vergonha, porque é só para antes de dormir e depois quando acorda. Apenas isso. Alguém por acaso já parou um pouco na sua dia, num determinado dia, e passou um certo tempo em oração, dizendo assim: eu vou sentar hoje na minha mesa, e eu vou curvar a minha cabeça, e eu vou orar, e eu vou orar segundo esse ensino de Jesus. Pai, eu quero conhecer-te como meu Pai, eu quero provar da tua paternidade, do amor de Pai que o Senhor tem. Senhor, eu quero ser seu filho, genuíno, aleluia. Senhor, me transforma, Deus, enche-me, Senhor, do temor de Ti, e me faz considerar-te em minha vida, que o Senhor seja a primazia da minha alma, do meu viver. Senhor, me ensine a amar a Ti acima de tudo, acima do meu cônjuge, acima dos meus filhos, acima do meu trabalho, do meu emprego e do meu dinheiro. Senhor, transforma o meu ser. Senhor, me faz conhecer as tuas verdades, quebranta o meu coração. Senhor, responde-me, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Qual de nós insistiu assim? Qual de nós realmente põe convicção nisso em todos os dias, ou alguns dias, não tão distantes um do outro, faz isso? Eu vou fazer o seguinte: vou ligar para o pastor para orar. É mais fácil. É muito mais fácil. Entende? Mas Jesus está nos ensinando algo precioso. Importune. Busque verdadeiramente. Não seja negligente. Não é 5 minutos de oração. As orações curtas da Bíblia, e que existem também, elas são revestidas de tempos e orações no oculto, no secreto. As orações curtas que Jesus faz, e é grandiosa que Deus responde, é porque antes houve madrugadas de oração, houve um tempo considerável em comunhão com Deus, para que realmente Deus estivesse assim, tão íntimo, ligado com Ele, que apenas ele Senhor me ajude e a porta do céu se abre. Entende como é que é? Eu fico admirado com a vida de oração de Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Um jovem que foi deportado para uma nação pagã, idólatra, o mundo hoje, decidiu servir a Deus. E tinha constante oração. E até decretos foram colocados para ninguém invocar Deus, outro Deus além do rei. Ele não quis saber disso. Continuava suas orações. Daniel estava consciente de uma coisa: conforme os escritos do profeta Jeremias, a nação iria ficar cativa 70 anos. Daniel foi deportado ainda adolescente, de 15 a 17 anos. Passou 3 anos estudando para depois se apresentar diante de Nabucodonosor. Então, quando ele foi se apresentar, se ele tinha 15, ia ter 18. Se ele tinha 17, ia ter 20 anos. Depois disso vieram os tempos. No final de alguns reinados, Daniel está lendo o profeta Jeremias, e ali ele entende que estavam próximos a se cumprir os 70 anos. Faça a conta. Vou botar em média que ele tinha 18 anos. Com 70 anos de escravidão, dá 88 anos. Todos os dias, orando 3 vezes ao dia. Ele saiu para aquela cidade moço, viveu todo aquele tempo e até a sua velhice continuou orando a Deus, buscando a face de Deus. E ele tinha os seus afazeres. Ele foi posto em uma posição de governo, mas 3 vezes ao dia buscava o Deus dos céus. E mais, ele fazia consagrações.
Porque certa feita ele estava orando a Deus para que Deus revelasse algumas coisas, e ele passou 21 dias de oração. E a Bíblia diz que o anjo foi até ele e disse: não temas, homem muito amado. Daniel era conhecido no céu. Não temas, homem muito amado, porque no início da tua súplica já saiu a ordem. No primeiro dia que propuseste a buscar a Deus, saiu a ordem de lá. E por isso, por causa das tuas palavras, do que tu orasse, eu vi. Eu vi. E veja o que Deus diz a respeito disso. Ele disse que se a gente pedir, Ele dá. Se a gente buscar, encontrará. Se bater, vai se abrir. Aí ele vai no final do verso 13. Ele diz: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Aqui Lucas colocou o Espírito Santo. Lá em Mateus não tem Espírito Santo, tem aquilo que a gente pede. Obviamente ele está relacionando a oração que Cristo nos ensinou. Pai, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, dá o pão de cada dia, nos livre do mal, das tentações, perdoa-os como a gente tem perdoado os outros também. Isso seja feito de forma real em nossa vida. E um desafio para todos nós agora. Vá orar. Vá orar de verdade. Propõe isso ao você mesmo. Senhor, a partir da noite desse dia, que eu acabei de ouvir a tua palavra, eu quero mudar o meu hábito de oração. Eu quero orar de verdade. E eu vou me disciplinar a isso, Senhor. Eu vou dedicar um tempo considerável para orar. Mas pastor, a casa está suja. Vá orar, irmão. Mas eu preciso pegar não sei o quê. Vá orar, irmão. Programe-se. Eu vou orar. Aí chega a mulher: licença, eu vou orar. Ou chega o homem: ei, peraí, eu vou orar. Eu vou estar diante do meu Senhor. Eu vou orar. É óbvio que eu não quero que você procure atritos para fazer isso, porque você sabe o melhor tempo seu que você pode fazer isso. Você sabe se organizar para isso. Você sabe. Vamos orar? Vamos ficar de pé.